Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por favor. É um texto que fala muito na liderança, fala muito no contexto da liderança cristã, que está lá em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. Nós sabemos que aqui consta um bom conselho, né? Nós sabemos aqui, talvez você tenha ouvido aí várias ministrações a respeito disso, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos muito específicos que esse texto nos apresenta, tá bom? Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. O texto diz assim: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés, desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele, para atender o povo que o procurava, o questionou: O que é isso que fazes com o teu povo? Porque te assentas sozinho e o teu povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol. E replicou Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro, e lhe faço conhecer os mandamentos e as leis do Senhor. O sogro de Moisés então sugeriu: Não é bom o que fazes. Certamente em breve ficarei exausto, tu e teu povo, porquanto essa tarefa é de sobremodo pesada para ti, e não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. Fala comigo assim: o conselho que te dou para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e os introduza a sua causa junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti, mas as mais simples eles poderão encontrar a solução. Deste modo, será mais leve para ti, pois esses líderes os ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso de sua carga. Só até aí, meus irmãos. Vamos orar, amém? Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos tendo o privilégio de estarmos aqui num só pensamento, num só propósito, que é crescer diante da tua graça, crescer para que possamos ser servos cada vez melhores para ti. Fala-nos com poder e autoridade. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, pois tu és o nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós sabemos, temos aí uma noção do que esse texto, ou deste grande conselho que Jetro deu a Moisés. Eu posso, se puder intitular aqui essa breve ministração dessa noite, eu colocaria como conselho de Jetro para os líderes de hoje. São conselhos muito simples, porém muito eficientes, e que se nós, como líderes, colocarmos em prática, certamente nós avançaremos dentro desse propósito que o Senhor nos chamou para ser e para fazer. E a primeira grande observação que eu faço nesse texto não é bem um conselho que Jetro dá. É uma observação que, se nós fizermos, certamente seremos bem mais sucedidos em nosso trabalho. Então, a primeira observação que eu quero fazer com vocês, queridos: não se fecham aos conselhos dos mais experientes. Fala assim comigo: não feche aos conselhos dos mais experientes. O que é o conselho dos mais experientes, irmãos? O conselho de alguém mais sábio
o conselho de alguém mais experiente, pode ser a resposta de Deus para a tua falta de conhecimento numa determinada área. Eu lembro uma vez, nós tínhamos um projeto em Brasília chamado Atitude 1.8. Era um projeto de evangelismo explosivo. Nós saíamos com um grupo de 60 pessoas, 60 seminaristas e missionários. Nós íamos em determinadas regiões com o objetivo de alcançar pessoas em cidades com menos de 5% de evangélicos. E numa ocasião nós fomos a uma cidade na Bahia, o sertão baiano. Tá? Uma cidade bem pequena, para você ter ideia, tinha 6 mil habitantes a cidade. E só tinha 3 igrejas evangélicas lá. E quando nós decidimos fazer o roteiro dessa viagem lá para a Bahia, olhamos no mapa, olhamos no GPS e nós vimos que numa determinada altura da estrada, do caminho, haviam 2 estradas. Uma menor e uma outra um pouco maior. Porém, uma pessoa nos aconselhou, olha, eu já passei por essas estradas e te aconselho a ir por este caminho. Só que o caminho que ele aconselhou a seguir era um caminho bem maior. Era bem mais distante. E o caminho menor, que é o que nós havíamos programado, o caminho que era menos custoso, digamos assim, apesar de ser mais curto, era um caminho mais dificultoso por conta de muitos buracos na estrada e muitos animais na estrada. E ele aconselhou, olha, não vai por esse caminho, vai por esse. É mais longo, mas vocês chegarão certamente primeiro, se vocês forem por este caminho mais longo, do que pelo caminho mais curto, porém a estrada não favorece. Meus irmãos, nós olhamos para os números e não para o conselho. O que aconteceu, meus irmãos? Nós não conseguimos chegar no compromisso, no horário que deveríamos chegar. Em consequência disso, nós tivemos mais trabalho, nós descansamos menos, nós tivemos gastos maiores, tanto de gasolina quanto dos defeitos que ficou com o carro. E no final da história, o comentário era um só. Nós deveríamos ter ouvido o irmão. Ouvir o conselho dos mais experientes, irmãos, é nós dar crédito àquele que já trilhou um caminho que nós ainda estamos a passar, ou prestes a passar, ou pelo menos pretendemos passar por ele. E nessa perspectiva, irmãos, o que nós precisamos compreender é que existe um grande abismo entre a teoria e a prática. A teoria sempre é mais fácil. A teoria sempre apresenta os melhores caminhos. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos compreender, ainda mais no contexto de liderança, é que igreja, queridos, é uma história de vida. Ministério é uma história de vida. Exercer liderança, queridos, é mais do que ensinos teóricos, é mais do que o seminário pode te oferecer. E eu falo como um professor de seminário. É muito mais do que isso. Exercer uma liderança cristã no contexto que nós estamos vivendo hoje é uma questão de muita experiência. E é importante nós refletirmos que Deus, Ele não trabalha só. E quando Ele planejou a sua igreja, Ele planejou uma igreja que trabalhasse em equipe. Ele idealizou a igreja para que a igreja exercesse aí essa tarefa multiministerial. Nós nascemos, a igreja nasceu como um projeto multiministerial. E esse projeto multiministerial nos impulsiona a crer que cada um faz a sua parte. É interessante nós observarmos que Paulo regou, Paulo plantou, Apolo, mas quem deu o crescimento? Nós precisamos compreender que o crescimento é resultado de um trabalho
conjunto. E aí nós vamos ter no nosso meio pessoas mais experientes do que nós. E se nós queremos prosperar em nossa liderança, se nós queremos prosperar em nosso ministério, nós não podemos nos fechar aos conselhos daqueles que são mais experientes do que nós. E Moisés não fechou o seu coração, não fechou os seus ouvidos ao conselho do seu sogro. Muito pelo contrário, irmãos, ele ouviu e acatou, e aquilo tornou-se um ministério mais eficaz. Quando alguém for te dar um conselho, quando alguém experiente, quando um homem de Deus, que já trilhou pelo caminho que você está pretendendo trilhar, te aconselhar, meu irmão, isso pode ser uma resposta de Deus para uma deficiência na sua liderança. Então talvez a nossa primeira lição nessa noite é não fechar os nossos ouvidos, não se fechar ao conselho dos mais experientes. Uma segunda observação muito interessante foi que Jetro, ele orientou Moisés a escolher homens capazes. O que são homens capazes? Porque a função, o trabalho era específico. E aí, quando nós falamos dessa multiplicidade da igreja, nós vamos entender, queridos, que um completa o outro. Nós não somos chamados a desenvolver uma mesma função. Nós vamos ver essa diversidade de atividades, nós vamos ver essa diversidade de ministérios lá em 1 Coríntios capítulo 12, nos dons ministeriais. Nós vamos perceber claramente que Paulo fala ali que o Espírito levantou uns, deu a uns dons de ciência, a outros dons de fé, a outros palavras de conhecimento, a outros falar em línguas, a outros a capacidade de interpretar. E aí nós vamos perceber, irmãos, que cada pessoa dentro desse projeto igreja tem uma função específica. E aí nesse mesmo texto Paulo vai dizer assim: se todo o corpo fosse boca, onde estariam os ouvidos? Os olhos. Se todo o corpo fosse ouvidos, aonde estaria a boca? As capacidades que Jetro orientou Moisés ali, irmãos, eram pessoas capazes de fazer aquilo que ele fazia. Aquilo que o ministério estava proposto. Nós temos observado aí, através de vários estudos na área da liderança cristã, que talvez o nosso maior erro é colocar pessoas para desenvolver um ministério ao qual ele não tem essa vocação. E aí, talvez nós falhamos nisso. Quando nós achamos que todos são capazes de desenvolver uma mesma função. E aí nós falhamos sobre isso. Nós atrasamos o nosso projeto de liderança sobre isso. E aí, meus irmãos, nós precisamos compreender que a gente precisa, na verdade, refletir sobre o nosso conceito de grandeza. O brasileiro, ele acredita que um ministério grande, exemplo, é aquele que está na televisão todos os dias. Esse tem um ministério grande. Não é a nossa perspectiva, pelo menos a perspectiva da maioria dos brasileiros, que o ministério grande tem esse perfil, sim ou não? Só que, meus irmãos, e aqueles missionários que estão naquelas tribos onde a televisão não chega? O que seria maior? Aquele que está na televisão todos os dias, pregando para milhares de pessoas, ou aqueles que dão a sua própria vida em campos missionários, nas mais remotas tribos, para levar ali o nome do Senhor? O que é maior? A resposta, irmão, é nenhum é maior. Na verdade, um completa o outro. E assim a igreja. Nós completamos uns aos outros, até que o corpo funcione muito bem.
E aí nós, como líderes, foi esse conselho que Jetro deu a Moisés: procure homens capazes. Mas capazes do quê? Capazes de desenvolver aquela atividade que Moisés fazia sozinho. Pessoas experientes, pessoas capazes de escutar as necessidades e julgar assim como ele fazia. E aí lá na frente vai dizer que Moisés selecionou. Essa ideia de seleção é que ele escolheu alguns para realizar essa função. E nós precisamos, irmãos, ter essa sensibilidade. Nós precisamos estar tão conectados, tão ligados com a nossa célula, com o nosso grupo familiar, ou com os nossos irmãos. Nós precisamos estar em tão intensa comunhão com os nossos irmãos, para que possamos ter essa sensibilidade de compreender o que cada um é capaz de fazer. Eu vou te dizer, meus irmãos, Deus é tão bom que Ele faz questão de usar a sua capacidade, do seu jeito, aquilo que você gosta de fazer. Ele faz questão de usar aquilo que você gosta de fazer para a glória dEle. Então isso é bondade do Senhor. Então foi uma característica que Jetro orientou a Moisés: encontre homens capazes. Agora, Jetro vai falar assim: ensina-lhes os estatutos e as leis. O que são os estatutos e as leis? Nós vamos observar novamente que Moisés deveria selecionar pessoas específicas, pessoas capazes para desenvolver funções específicas. Amém ou não amém? Agora, depois que ele fez essa seleção, o próximo passo que ele fez foi apresentar os estatutos. O próximo passo dessa orientação de Jetro, desse conselho de Jetro, é apresentar os estatutos a esse que Moisés acabara de escolher. O que são os estatutos? O que são as leis? São, na verdade, princípios. Princípios. Antes de qualquer função, nós precisamos conhecer os princípios. Por quê, irmãos? Porque os métodos são mutáveis, mas os princípios não. Se nós formos ver essa questão dos princípios, a igreja, em Atos capítulo 2, a igreja primitiva lá em Jerusalém, nós vamos perceber que ela perseverava, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. Aquele grupo de apóstolos estava ali discipulando aquela igreja, estava oferecendo àquela igreja princípios, que é a palavra de Deus. Nós podemos fazer várias atividades, nós podemos desenvolver vários modelos, nós podemos exercer vários métodos de liderança, mas os nossos princípios precisam estar firmados na palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, logo após esse processo de seleção, vem a implantação dos princípios. Vem o desenvolvimento dos princípios na vida daqueles que nós escolhemos para ser líderes ao nosso lado. Meus irmãos, nós precisamos crer que a palavra de Deus, ele é o manual de sucesso da nossa liderança. A palavra de Deus é aquilo que nos guia. A palavra de Deus é aquilo que nos direciona a cada passo de nossa vida pessoal, cada passo da nossa vida familiar, e é o maior livro de liderança de todos os tempos. Então, o primeiro passo após a seleção das pessoas que nós queremos do nosso lado, das pessoas que nós vamos levantar para desenvolver atividades específicas ao nosso lado, é apresentar-lhes os princípios. Pedro vai nos ensinar que nós precisamos crescer no quê? Na graça e no conhecimento. Quando nós falamos sobre crescer na graça, o crescer na graça, irmãos, implica num relacionamento com o próprio Deus. Antes o homem, por causa do pecado, foi distanciado. A Bíblia diz que todo homem pecou.
e foi destituído da glória de Deus. Foi separado da glória de Deus. Em Romanos, Paulo vai dizer que a humanidade estava destinada à ira de Deus. Até que Jesus veio, morreu e ressuscitou. E Ele trouxe ao mundo a graça. Nos deu livre acesso ao Pai. O que é a graça, irmãos? A graça foi a porta que Jesus abriu para que possamos ter um relacionamento com Deus. Isso é graça. Nós não merecíamos, é um favor imerecido. Nós não merecíamos por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza, por causa da nossa teimosia. Mas Jesus veio e abriu as portas da graça. Nós entramos por ela e essa graça nos proporciona um relacionamento com Deus. Então, quando a Bíblia fala em crescer na graça, está falando nesse relacionamento com o próprio Deus. Agora, o conhecimento está ligado à palavra. Porque sem ela, irmãos, nós só vamos ter intimidade. Que coisa aqui tem intimidade com quem não conhece? É impossível. Nós só temos intimidade com quem nós conhecemos. E aí, meus irmãos, nós vamos conhecer o nosso Deus por intermédio dessa palavra. Por intermédio dos princípios que vai direcionar a nossa vida, que vai direcionar a nossa liderança. Jetro fala assim para Moisés: Moisés, homens capazes, mostra-lhes os estatutos e as leis, ensina-lhes o caminho. Meus irmãos, aí vem a visão. Cada um de nós queremos chegar como liderança, como líderes, nós precisamos chegar em algum lugar. Nós precisamos saber aonde queremos ir. É um princípio básico. Visão é um princípio básico de qualquer liderança, de qualquer ministério, de qualquer igreja. Agora, repare que Moisés ensina. Primeiro, selecione pessoas capazes. Segundo, mostre-lhes os estatutos e as leis. Agora, mostre-lhes o caminho. Aponte o caminho que eles devem seguir. Meus irmãos, esse conselho é muito interessante porque ele trata desse processo de formação de novos líderes desde a sua essência. Desde da escolha de pessoas certas para ocupar lugares certos, cargos certos, ministérios corretos. Vai desde do fundamento que são os princípios apresentados e aí vai até a visão que nós desenvolvemos. E aí, meus irmãos, todo líder ele precisa ter duas coisas enraizadas dentro de si. Primeiro, a visão. Segundo, a capacidade de transmitir essa visão. Foi isso que Jetro disse a Moisés. Depois que você ensinar as leis, os estatutos, agora mostre a direção e o caminho a seguir. Meus irmãos, nós precisamos conhecer, saber para onde nós queremos ir, e temos essa capacidade de transmitir essa visão para que eles possam seguir por este mesmo caminho. São princípios muito básicos da nossa liderança e que se nós assimilarmos essa informação e começarmos a desenvolver em nossa célula, começar a desenvolver no nosso contexto de liderança, meus irmãos, nós teremos uma liderança muito mais eficaz. São pessoas certas, nos lugares certos, são pessoas fundamentadas pelos princípios da palavra de Deus, pessoas que conhecem as leis, os estatutos, e isso vai moldar o estilo de vida de cada um. E aí, meus irmãos, cabe a nós mostrar o caminho, apresentar o caminho e guiá-los como bons líderes. Esse conselho de Jetro foi uma grande lição para Moisés, que foi um grande líder. E aí, queridos, esse conselho serve para nós, os novos líderes de hoje. Mas tudo começa, irmãos, fazendo essa observação. Não se feche para o conselho dos mais experientes. Eles podem ser a resposta de Deus numa deficiência em sua área.
É isso que Deus separou para nós nessa noite. Vamos orar? Amém. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Tu és tudo, Senhor. Tu és o Rei. Tu és o Senhor que direciona todas as coisas, que renova todas as coisas e que direciona as nossas vidas. Pai, nós somos uma igreja viva, uma igreja que tem sonhos, uma igreja que tem projetos, uma igreja, Senhor, que quer vivenciar tudo aquilo que o Senhor determinou, que o Senhor um dia planejou para a sua igreja na face da terra. Então, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração. Nos ensina, Senhor, a estar abertos para ouvir a Tua voz por meio de pessoas mais experientes do que nós, para que possamos exercer uma liderança mais madura, uma liderança mais direcionada, uma liderança mais focada, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a estar sensíveis às capacidades de cada um que estão próximos de nós, para que possamos, Senhor, colocá-los, direcioná-los da maneira que o Senhor um dia planejou. E cada um, Senhor, como parte fundamental neste grande projeto chamado igreja. Senhor, ensina-nos a ser grandes comunicadores da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a transmitir os Teus estatutos, as Tuas leis, e que nós possamos, Senhor, ser pessoas de visão, para também conduzir as pessoas à visão que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor, a ser servos melhores, a ser, meu Deus, discípulos melhores, a ser uma igreja segundo o Teu coração. Nos ajuda-nos, Senhor. Nos faz ser líderes segundo o Teu coração. Nos faz ser ministros segundo o Teu coração. Nós Te bendizemos, Te glorificamos e Te exaltamos por tudo que Tu és. Amém.